Boa tarde, gente. E aí, como é que estão vocês? Gente, vamos fazer o nosso bate-papo de hoje. E quero falar para vocês que estou em casa. Quando eu estou em casa, né, tem aquela situação, né, do bate-papo. Sempre as crianças interromper, sempre ter zoada, barulho. Mas isso não vai impedir da gente fazer o nosso bate-papo. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Quero desde já desejar um feliz Dia dos Pais para todos os homens que me assistem aqui no meu canal, que são pais. E também quero desejar um feliz Dia dos Pais para as mulheres que também fazem esse papel de pai, né? Quero desejar para vocês também um feliz Dia dos Pais. Gente, hoje são meio-dia mais ou menos. Saí durante a manhã para trabalhar, para fazer entrega. E enquanto eu fazia esse trabalho, Deus ministrava uma palavra no meu coração, que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que fala sobre tempo determinado, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas. E ele fala ali que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, mas também fala uma parte, um trecho, que é o que eu quero trazer hoje para o nosso bate-papo, que é o tempo de falar e o tempo também de ficar calado. E entendo que a gente, mulher, às vezes a gente fala demais, a gente cobra demais, a gente diz, fala demais o que dói, o que machuca, o que a gente quer que mude. Eu falo isso em relação a relacionamento, né? A gente fala o quanto aquilo nos dói, a gente fala, a gente diz que vai dar um basta, que a gente vai embora, que a gente não vai voltar mais, e isso, e aquilo, e aquilo. E a gente fala isso tantas vezes durante tantos anos, que o nosso parceiro que escuta, a gente está sempre ali falando, ele para de se importar, a dar ouvidos àquilo que a gente fala. Por quê? Porque ele sabe que só são palavras. Palavras jogadas ao vento, palavras ditas em momento de raiva. E que ao passar do tempo, passar dos dias, aquelas palavras que você falou já não valem nada, você já tá ali, já tá fazendo um plano, já tá ali resolvendo tudo e tá ali tranquilo. E aí, muitas vezes, a mudança que você tanto espera, tanto almeja, nunca acontece. Porque o que você fala já não tem mais peso, já não preocupa mais, sabe? O seu parceiro, porque de tanto você falar e nunca tomar uma atitude e fazer nada, se torna palavras, já falou isso de uma vez, de duas vezes, de três vezes, de 10 vezes e nunca tomou atitude nenhuma. Então hoje eu queria convidar vocês para vocês parar um pouco de falar e passar um tempo na vida de vocês aonde vocês precisa ficar calada. Porque muitas vezes, gente, o nosso calar fala mais do que as nossas palavras, sabe? Às vezes a gente fala e nada faz. Então, quando muitas vezes a gente para de falar, a outra pessoa começa a refletir, começa a pensar. Por quê? Eu digo isso porque muitas vezes, né? A maioria das vezes, 99% das vezes, quando uma mulher ela se cala, é porque na verdade ela já cansou. Quando ela se cala, é porque ela perdeu a esperança, é porque ela não quer lutar mais, é porque aquele relacionamento não importa mais para ela. Porque enquanto uma mulher fala, enquanto uma mulher grita, enquanto uma mulher esperneia, é porque ela ainda quer aquele casamento, ela ainda espera aquela mudança, ela ainda acredita que algo possa mudar e acontecer. Mas quando simplesmente uma mulher se cala, é porque ela já não acredita mais naquilo. Ela já não quer mais se esforçar, ela não quer mais gastar tempo e nem energia com aquele relacionamento. E é aí que está a chave. Porque é daí que o homem começa a ouvir tudo aquilo que você falou lá atrás. Quando ele começa a refletir, quando ele começa a entender. Por quê? Porque agora você não é mais aquela mulher que fala, você não é mais aquela mulher que grita, você não é aquela mulher que espernia, você não é aquela mulher mais que se desespera. Você agora é uma mulher que está cansada, que não quer mais saber, que já não importa tanto para você, sabe? Sabe, gente, eu ao longo dos meus 32 anos, e eu posso dizer para vocês sem medo de errar, sabe? E é difícil de assumir, mas é preciso. Eu errei muito durante 32 anos da minha vida. Eu cometi, que foi? Deixa
Vou dar um beijo, venha. Pronto. Mamãe tá gravando, daqui a pouco mamãe beija mais. Eu cometi inúmeros, não foi um, não foi dois, foi inúmeros erros na minha vida, sabe? E eu precisei me reconectar com Deus verdadeiramente para me poder entender aonde eu errei na minha vida, sabe? Porque eu creio que a gente só passa a fazer mudanças na nossa vida quando a gente reconhece que erramos, que também erramos na nossa vida. Porque enquanto a gente fica naquele lugar de vítima, a gente não consegue ter responsabilidade por aquilo que a gente faz. E como a gente não acha que a gente não há erro na gente, então a gente vai mudar o quê, pelo amor de Deus? Então, esse lugar que eu tô aqui hoje, há 1 ano e 5 meses atrás, quem me segue aqui há mais tempo sabe, quem tá chegando novo, eu vou falar um pouco. Eu vim pra cá depois da minha separação. Eu vim pra este lugar. Chegando aqui é uma ocupação, certo? Eu só tinha um barraco feito de madeirite, com 2 vãos e um banheiro. E eu vim recomeçar minha vida aqui com meus filhos, sabe? No meu momento que eu decidi ficar calada. No momento que eu não quis mais brigar, que eu não quis mais discutir, que eu não esperei mais o respeito, o amor, o companheirismo, né? Eu não quis mais. Não quis mais esperar uma mudança. E eu entendi que quando a outra parte não muda, quem precisamos mudar somos nós. Então eu entendi que era hora de eu mudar e que era hora de eu recomeçar. Nesse momento eu não discuti, eu não briguei, eu não chamei, eu não esperneei. Eu apenas me calei e fiz o que precisava ser feito. Quando eu cheguei aqui, eu passei e passo por muitas dificuldades. Cheguei aqui no mês de março, logo em seguida veio o inverno. Tinha pingueira em cima da nossa cama, não tinha como mover a cama porque o barraco só tinha 2 vãos, minha cama é king, não tinha outro lugar para colocar. E eu e meus filhos passamos muita dificuldade aqui. Cheguei aqui com o Benjamin com 2 meses, certo, de vida. Aqui durante o dia parecia uma sauna, um calor miserável que a gente passava aqui dentro. E durante a noite um frio intenso. Com isso meus filhos ficavam muito doentes, gripava muito. E a gente passou por muitas dificuldades e até hoje enfrentamos, só que a gente aprendeu a viver aqui. Ajustamos o que precisava ser ajustado e viemos morar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi muitas pessoas dizer para mim que era o momento pior da minha vida, né? Que eu estava vivendo os piores momentos da minha vida por eu estar vivendo dentro de um barraco com meus filhos, né? Mas o que as pessoas não entendiam e o que eu estava prestes a entender, que este lugar seria o divisor de águas na minha vida. Seria o lugar onde eu iria me calar para muitas coisas e ouvir a voz de Deus. Porque também quando a gente se cala, a gente faz o outro nos ouvir. Mas também a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, sabe? Porque quando a gente está naquela correria, naquela agonia do dia a dia, ouvir. E aqui nesse lugar, nos momentos mais amargos da minha vida, como diz aquela música, nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. Então, no momento mais amargo da minha vida, eu ouvi a voz do Senhor. E nesse lugar, Deus transformou totalmente a minha vida, a minha essência, sabe? Eu sei que muita gente me assiste aqui e quer ver eu em uma casa boa, quer ver eu em uma casa digna, quer ver eu vivendo uma vida diferente. Mas eu creio que esse tempo vai chegar. Mas enquanto esse tempo não chega na minha vida, eu tenho aprendido muito aqui nesse lugar, sabe? Eu tenho aprendido muito, eu tenho entendido que nem tudo é bens, que nem tudo é dinheiro, sabe? Mas que o que é mais importante na nossa vida é a gente viver em um lar de paz. Que o mais importante da nossa vida é a gente confraternizar e ter paz, entendeu? É saber quem está do nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quem ficou, quem está, quem nos deixou. E tudo isso você só sabe no momento que você está vivendo, nos momentos mais difíceis, sabe? Por que eu falo isso? Porque no momento da alegria, gente, da festa, da fartura, a nossa casa enche. Enche. Mas no momento da nossa dificuldade, a gente sabe quem
quem está disposto a levantar as mãos, quem está disposto a nos ajudar, quem é de verdade na nossa vida. Então, hoje eu digo para qualquer pessoa, aprenda a calar. Aprenda a calar, porque muitas vezes você quer dizer tanta coisa e não é o momento de você dizer. Porque, como eu falei, às vezes até as coisas certas na nossa vida, quando a gente faz no tempo errado, passa a ser coisas erradas, sabe? Então, muitas vezes na nossa vida, quem vai falar por nós é Deus. Quem vai nos responder é Deus, sabe? Porque o que mais aparece no longo da nossa vida e que vai sempre aparecer é gente para apontar o dedo para nós, sabe? Para nos julgar, para nos colocar no chão, né? E por muitas vezes as pessoas pensam que é uma forma certa, tem que falar, tem que isso, tem que aquilo, e não é, sabe? E não é o tempo disso, sabe? Então, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu aprendi muita coisa e eu entendi que Deus, ele tem me usado. Ele tem me usado para muita coisa e ele vai me usar ainda mais. Só que eu creio que antes de Deus trabalhar através de mim, ele tem que trabalhar primeiramente em mim. E como é que ele trabalha em mim? Me moldando, me modificando, me transformando, me dando clareza, me dando tantas coisas diferentes na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que as prosperidades são os bens, sabe? A gente pensa, pô, é uma pessoa próspera, tá prosperando. Acha que é dinheiro, que é casa, que é carro, que é isso, que é aquilo. E isso é bom, é uma parte dos nossos esforços, né? Como eu tenho feito desde quando eu cheguei aqui. Mas isso é só coisas. O maior que eu tenho conquistado nesse lugar é o que Deus está fazendo dentro de mim. Porque o que Deus está fazendo dentro de mim é tão bom, é tão maravilhoso, porque é algo que não se perde e não se acaba, sabe? É algo que você leva para onde você for. Eu tenho pedido muito a Deus, sabe, gente? Que Deus, ele me lapide. E quando você pede para Deus te lapidar, você tem a certeza que quando você é refeito, quando você é um barro, que você vai para a mão do oleiro e ele precisa te reformar, te lapidar, né? Você sofre, porque até você se ajustar aonde Deus quer para você, o que Deus quer para você, o que Deus espera de você, é um processo doloroso, mas é um processo necessário. É necessário. Às vezes a dificuldade, a luta, a perca, o divórcio, o luto, tantas coisas na nossa vida é necessário a gente passar para a gente se tornar aquilo que Deus espera de nós, sabe? Eu posso dizer hoje assim para você, eu errei muito na minha vida. Muito, 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 muito na minha vida. Mas eu sei que os meus erros... Oi, acabou, foi? Peça mais a Radassa. Radassa, pega mais para Benjamin. Joga lá fora. Mas eu sei que os meus erros fizeram eu ser a mulher que eu sou hoje. Sabe? Aprender as coisas que eu aprendi hoje. A viver como eu vivo hoje. Se talvez eu não tivesse passado por tantas coisas que eu enfrentei na minha vida, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Eu não teria aprendido coisas que eu aprendi hoje, que eu tenho aprendido todos os dias. Então, esses dias eu tava lendo um livro. Eu não sei se foi um livro ou se foi um vídeo, mas que dizia assim: há uma grande diferença em você ser inteligente e você ser sábio. E continuei vendo aquilo ali, né? Aí diz assim: o inteligente, ele tem a capacidade, se alguém jogar ele em um buraco, ou ele por si próprio cai em um buraco, ele tem a capacidade de sair daquele buraco. É uma pessoa inteligente. Já uma pessoa sábia é aquela pessoa que nunca cairia naquele buraco. Um tem a inteligência de sair e o outro tem a sabedoria de nunca cair. Gente, deixa eu falar algo para vocês. O que eu tenho pedido hoje a Deus não é inteligência, mas sim sabedoria. Porque eu entendi na minha vida que os erros que eu enfrentei na minha vida, alguns anos recentes, foram erros repetitivos.
O que é um erro repetitivo? É algo que já aconteceu lá atrás. Você já errou, você já falhou naquela mesma área da sua vida. Enquanto você não ter sabedoria o suficiente, você vai continuar caindo no mesmo buraco. Mesmo que você tenha inteligência de sair, você vai viver a vida toda caindo no buraco. Então hoje eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria para que eu não caia nas furadas, nos buracos que a vida me mostra. E isso eu digo para você, se você não aprender e você não reconhecer os seus erros, você vai passar a vida toda caindo nos mesmos buracos. E os anos vai passando, a juventude vai passando, você vai vendo que você não tem mais 15 anos, que você já não tem mais 20 anos, que você já tem 40 anos, ou que você está perto de chegar a 40 anos, que as oportunidades já não são mais as mesmas. Já aconteceu muita coisa na sua vida e você começa a entender que você está fracassando mesmo. Que você está fracassando, que você está ficando para trás. E aí você começa a se amargurar na sua vida, sabe? Criar amargura, desânimo, de achar que não tem mais jeito, de achar que você já detonou sua vida, que não tem nada mais que possa ser feito, né? Ou ser, né, mudado. Mas eu digo pra você hoje, a emoção bate. Ai, existe um Deus, que Ele é um Pai. Ele é um Pai verdadeiro. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de recomeços. E um dia, Ezequiel, no livro de Ezequiel, se eu não me engano é no capítulo 37, diz que ele chega em um lugar e tudo que ele vê é ossos secos. E aí o Senhor fala com ele, profetiza em meio a esses ossos secos. E quando ele começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se juntar, ter carne e voltou à forma. Deixa eu dizer algo pra você. Comece hoje profetizando na tua vida. Talvez sua vida seja só ossos secos. Você já tenha errado. Você já tenha feito as escolhas erradas. Você pode ter caído por muito tempo no mesmo buraco. Mas hoje eu venho aqui como diante do Senhor, né? Com a palavra do Senhor para a tua vida, para dizer para você que ainda existe vida na sua vida, que ainda existe chance de você viver algo novo da parte de Deus. Que não importa até onde você foi, que não importa até onde você foi ou o que você tenha feito, mas que Deus ele pode restituir, fazer tudo lindo, tudo novo na sua vida. Não importa se você já está em uma idade mais avançada, mas Deus ele pode. Tenha certeza que Ele pode. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é muito melhor e muito maior que a da primeira. O estado que você está vivendo hoje talvez não seja o teu fim. A forma que você esteja vivendo hoje talvez ainda não é o teu fim. Porque a última palavra vem dele. Sabe? E ele tem o poder de fazer tudo melhor para você. E quem te vê vai entender que foi a mão do Senhor. Porque não tinha como ser outra coisa ou outra pessoa, mas somente Ele. E Deus tem poder. Quando você vai na Bíblia, você vê relatos de pessoas que tinham sua vida destruídas, condenadas, mas que o Senhor deu um novo começo,
uma nova vida. E por que não com você? E por que não pra você? Você já pensou nisso? Se o Deus de lá de trás, de outrora, é o mesmo Deus de hoje, por que não com você? Por que não pra você? A palavra do Senhor diz que Raabe era uma mulher já condenada, porque onde ela morava, lá em Jericó, já estava condenado, que todos iriam ser destruídos. Mas em uma atitude dela, a palavra do Senhor, que uma mulher meretriz, condenada, ela fez parte, ela foi resgatada e fez parte do povo de Deus, sabe? Uma meretriz foi uma mulher casada. E a palavra do Senhor diz que Raabe fez parte da linhagem do Messias, que é Jesus Cristo. E tantos outros relatos de tantas outras mulheres. Uma mulher que há 12 anos vivia em um fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz que o estado dessa mulher era de mal a pior. Ela já tinha aberto mão de tudo que ela tinha. E a resposta que vinha era que não havia cura. Mas nenhum dia ela tocou na orla do manto de Cristo. E a palavra do Senhor diz que ela foi curada da sua enfermidade. A palavra do Senhor diz que há 18 anos uma mulher vivia curvada, pois havia um mal com ela que fazia ela andar daquele jeito. Em um certo dia ela teve um encontro e ela se endireitou. Tantos relatos, meu amigo, do que Deus tem poder de fazer na vida daqueles que confia e acredita nele. E o que eu tenho hoje para te dizer é que esse Deus, ele vive. E o ouvido dele ele é inclinado ao nosso favor. Talvez você já tenha falado demais. Talvez você já tenha cobrado demais. Talvez você já tenha tentado se explicar demais. Mas hoje Deus me traz aqui para te dizer: cala-te e saiba que eu sou Deus. Cala-te e deixa eu trabalhar. Cala-te e deixa que eu falo por ti. Cala-te que eu responderei. Cala-te que eu te transformarei. E hoje eu vou dizer para você, Eclesiastes capítulo 3. Hoje é o tempo que você precisa ficar calada. Fique calada. Já falou demais, já se expôs demais, já se humilhou demais. Deixa Deus falar. Agora cala mesmo. Cala e descansa nos braços do teu Deus. Quando doer, se ajoelha diante do Senhor e ora. Em secreto Deus te ouve, mas em público Deus te honra. Não duvide do poder desse Deus, não. Ele é, ele foi e ele sempre será Deus. Amém? Que essa palavra hoje encontre morada no teu coração. E se você chegou aqui até o final, deixa um comentário, um coração. Compartilha meu vídeo com mais pessoas. Curte meus vídeos, interage, para que o YouTube possa passar meu vídeo para mais pessoas. Falta bem pouquinho, viu, gente, para bater meus primeiros 1000 inscritos. Eu acho que tá faltando menos de 20 pessoas. Acho que tá faltando umas 15 pessoas. Então me ajuda aí. E quem sabe, né, no próximo vlog eu já não esteja comemorando esses 1000 inscritos. E deixa eu dizer pra vocês, estou gravando um vlogão pra vocês, viu? Tô gravando vlog, daqui uns dias vai ter vlog aí no canal. Hoje é domingo, vou ver se eu jogo esse vlog pra vocês ou terça-feira ou na quarta-feira. Então um beijo, gente, pra vocês e até o próximo vídeo.